Oi, eu sou a Má e esse é mais um E-Dublin Class. Lembrando que o E-Dublin Class não é uma aula de inglês. São dicas, coisinhas pra ajudar você quando chegar aqui no seu intercâmbio, ajudar você a deixar sua pronúncia mais lenta. Mas se vocês quiserem uma aula, meus caros, a italki é o nosso novo parceiro aqui no E-Dublin Class e é um site pra quem quer fazer aulas de inglês com nativos sem sair de casa. Sim! Pra todo mundo que tá meio inseguro ainda antes do intercâmbio, que fica com um pouco de medo de chegar aqui e não saber o que falar na imigração, você pode entrar no site, escolher o idioma que você quer estudar, escolher o seu professor, agendar um horário e começar suas aulas. Você não precisa pegar trânsito, você pode fazer no conforto do seu lar ou no seu trabalho, na hora de almoço, se você quiser agilizar e ganhar tempo. É muito mais barato do que fazer aula particular no Brasil. E todo mundo que for pelo E-Dublin ganha a segunda aula grátis. Sim, você compra uma e ganha uma. Se inscreve no link aqui embaixo. Vale a pena testar o italki, é muito legal. E o tema do E-Dublin Class de hoje é artigos. Quem nunca se deparou com uma frase e não sabia se devia usar the ou se devia usar an? Mas não fiquem assustados, meus caros, é muito fácil. Quais são os artigos definidos em português, Teacher Ma? O, a, os e as. 4 artigos. Já em inglês, the definite article is the. Tadam! Você usa uma palavra só pra todas as 4 opções. The, inclusive, é a palavra mais frequente na língua inglesa. Ever. Nada de falar de. Não. The. Olha a linguinha. The. Aposto que o diretor deu close agora. The. E os artigos indefinidos? Artigos indefinidos em português? Uma, uns e umas. 4 de novo. Em inglês, the indefinite articles are a and an. Só 2. Um artigo definido, a definite article, define um substantivo, ou seja, ele mostra que alguma coisa é específica, ou que eu já sei do que eu tô falando. Na frase, give me the book, eu sei que livro que eu quero. Quando eu falo give me the book, é um livro específico, e você, meu caro, também sabe de que livro que eu tô falando. Agora, se a gente tá falando num sentido mais vago, então a gente vai usar o artigo indefinido, an indefinite article. Por exemplo, se eu falo give me a book, eu tô falando qualquer livro. Eu não sei qual é, você não sabe qual é. Não importa qual. Como tudo em inglês não é preto no branco como a gente gostaria, tem alguns casos específicos e algumas exceções pro uso dos artigos, é claro. A gente já sabe que the é pra uma coisa específica, então se eu tô falando de uma coisa que só tem um no mundo mesmo, eu vou sempre usar o the. The Pope is coming to Ireland. The moon is shining tonight. Tem uma lua e tem um papa. O the também é usado se eu tô falando de alguma coisa que naquele momento é óbvio que é único. Se eu moro lá no interior da Irlanda, em Waterford, você vai me visitar, eu posso falar I live next to the train station. É a única da cidade, então você vai saber de qual estação de trem eu tô falando. Mas eu também posso usar the pra falar genericamente de uma coisa específica. Oi? Se eu falo, por exemplo, the dolphin is a very clever animal. O golfinho é um animal muito inteligente. A gente tá falando de todos os golfinhos, mas dele como um animal específico. Outro exemplo onde a gente usa o artigo definido em inglês é quando a gente tá falando de instrumentos musicais. Aqui em casa eu tenho um músico, eu posso falar Edu plays the guitar really well. He plays the guitar. I would love to play the piano. A gente também usa the pra falar de um sistema ou de um serviço. Por exemplo, you should call the police. Você devia ligar pra polícia. Ou I will take the train to town. Eu vou pegar o trem até o centro. A gente também usa the quando a gente tá falando de um adjetivo que se refere a um grupo de pessoas. Se eu falo, por exemplo, I work with a group to help the elderly. Quer dizer que eu trabalho num grupo que ajuda os idosos. São os idosos em geral. Uma situação onde a gente nunca deve usar the em inglês é com nomes próprios. Eu não falo, por exemplo, the Mariah Carey is playing em São Paulo. É Mariah Carey is playing em São Paulo. Agora, se eu tô falando de uma banda ou um nome que é no plural, nesse caso eu vou usar o the. The Rolling Stones played in Rio last week. Os Rolling Stones tocaram no Rio semana passada, porque é no plural. A mesma coisa serve pra países. Se a gente tá falando de um país que tem um nome no singular, a gente nunca vai usar o the. Eu não falo, por exemplo, the Ireland is a very cold country. Eu falo Ireland is a very cold country. Agora, se eu tô falando de países que tem nomes no plural, aí eu uso the. The
United States of America. The Netherlands. The Philippines is a very warm country. Eu sei que vocês devem estar cansados, mas segurem firme que tá acabando. Porque a gente também tem exemplos específicos de quando usar os nossos queridos artigos indefinidos, o a e o an. Eu vou usar artigos indefinidos se eu tô falando de alguém dentro de um grupo. She is a student at Cambridge University. Ela é uma aluna dentro de um grupo de alunos na Universidade de Cambridge. Eu também uso os artigos indefinidos para falar sobre a profissão de alguém. He's a doctor. She's a teacher. He is an architect. Eu também uso a an com substantivos no singular, mas para falar de uma coisa no plural, uma coisa mais genérica. A man needs to eat. Um homem precisa comer, mas não é só um homem, são os homens em geral. A cat likes to cuddle. Os gatos gostam de um chamego. Também tô falando de todos os gatos e não de um gato específico. Apesar de que tem uns gatos aí que não são muito chegados em chamegos, não. Mas vocês podem estar aí se perguntando, tá bom, Mai, eu já entendi quando que eu uso os artigos indefinidos, mas quando que eu uso a e quando que eu uso an? A palavra começou com um som de consoante, eu uso a. Se ela começa com um som de vogal, eu uso an. Agora tem que tomar cuidado porque tem algumas consoantes que começam com um som de vogal. Isso acontece muito com H, por exemplo. Ora, em inglês é hour. Essa palavra começa com uma consoante que é H, mas começa com um som de vogal. Então em inglês eu falo an hour e não a hour. Já com o an, eu uso an antes de palavras que começam com som de vogais. Mas também tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, em inglês, a letra U pode ter 8 sons diferentes, inclusive sons de consoante. Se eu penso na palavra usuário, user, começa com U, mas começa com um som que é um Y, que é tipo um J. Então eu não falo an user, eu falo a user. Se você chegou até aqui, parabéns! Você conseguiu ouvir praticamente todas as regras que há para se saber em inglês sobre o uso dos artigos definidos e indefinidos. The, a e an. A lição de casa para a semana é prestar atenção sempre que você estiver ouvindo uma música ou assistindo um seriado ou um filme, e presta atenção quando você ouve o the, o a e o an nesses lugares. Eu quero pelo menos um exemplo de cada um de vocês aqui nos comentários. Preciso saber que vocês estão se esforçando aí desse lado também. Comenta, curte, compartilha, ensina inglês pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia. E pra quem quer fazer aula de inglês, não esquece de entrar no link do iTalk que a gente vai deixar aqui embaixo. Deixa também nos comentários as dúvidas de inglês que vocês têm e o que vocês querem ver aqui no Dublin Class. E semana que vem tem mais. See you later, alligator! Beijinho, tchau! A and an. Tudo resolvido com 2 letrinhas. Com 3 letrinhas. A, ok, vocês entenderam a piada.